energia e vitalidade feminina. O que a gente tem visto hoje? As mulheres ocupam hoje grandes cargos a nível de empresas, de gerenciamento de grandes empresas, só que muitas mulheres, e olha que eu atendo várias, eu sou nutrólogo, eu tenho 5 clínicas, inclusive vocês desculpem o atraso, que eu estava vindo de Santana agora, tenho 5 clínicas em São Paulo, e hoje em dia o que eu vejo das mulheres? Elas cuidam de uma empresa, cuidam da família, cuidam dos filhos, da casa, mas não cuidam de si mesmas. Então vocês, grande parte de vocês, deixam vocês por último. E está errado. Vocês têm que cuidar primeiro de vocês. Porque hoje nós estamos vivendo uma epidemia de doenças. Hoje as mulheres estão expostas a doenças que elas não tinham. Hoje você vê uma série de mulheres tendo infarto, uma série de mulheres com problemas cardíacos, com uma série de estresse, coisas, doenças típicas de 50 anos atrás de homens. Então, hoje eu quero conversar um pouco sobre vocês e quero bater pesado para cada uma de vocês aqui, cuidem de vocês. Primeiro vocês. Tem um ditado, né, que tem um amigo meu que é piloto, ele fala isso. O que acontece quando o avião sofre uma despressurização no ar? O que o piloto fala? Bota a máscara primeiro em você, depois ajude o outro. Então, a minha ideia para vocês é isso. Hoje, meninas, cuidem de vocês. Depois, cuidem dos filhos, das empresas e da casa. Primeiro de vocês. Então, eu separei vamos falar sobre energia e vitalidade, vamos viver melhor, ter mais qualidade de vida e render mais nas empresas. Vamos lá. Aqui é um pouquinho falando sobre mim. Isso aqui é uma frase que eu gosto muito de Gandhi, que eu gostaria de passar para vocês, que seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você quer um mundo mais ético, um mundo mais social, um mundo mais caridoso, afetivo, seja você isso. Então, vamos começar. Isso aqui, gente, é a minha lembrança da minha infância. Eu tenho 49 anos, sou do Rio de Janeiro, né? Sou de Niterói. Eu lembro claramente, quando era criança, dessa imagem. Essa é a Garota de Ipanema, que o Tom e Vinícius falavam naquela música. Essa era a Garota de Ipanema dos anos 60. Olha uma coisa interessante. As formas, o lugar que era o Rio de Janeiro. E olha hoje o que nós vemos nas praias. É isso aqui. O que mudou, gente? O que mudou em 40 anos? O que mudou? Nós hoje, não só para vocês, só que as mulheres estavam sofrendo mais. Nós vivemos hoje uma epidemia de obesidade, típica de todo mundo. Hoje nos Estados Unidos, a obesidade é uma epidemia. Eles têm aproximadamente 65% da população com sobrepeso e obesidade, e está aqui na obesidade a mãe de todas as doenças. Então, vamos falar sobre hormônio, mas vamos entender que precisamos mudar a partir daqui. Mudar da nossa alimentação, mudar do nosso estilo de vida. Então, isso aqui é uma família dos anos 70. Eu lembro muito do meu pai, que ele tinha uma Brasília também. Essa família dos anos 70. O que vocês notaram diferente dessa foto? Tem alguém acima do peso? Não. Vocês viram? Não tem ninguém acima do peso. Exatamente. E não tem, é uma Brasília e não tem ninguém. Isso era o mundo nos anos 70, 80. E a nossa avó cozinhava com o quê? Cozinhava com banho de porco, todo mundo era magro, ninguém tinha essas doenças. Depois que nós tivemos essa epidemia de obesidade, nós temos uma epidemia junto com a obesidade, que é a epidemia de diabetes, de hipertensão, de quadros demenciais, Alzheimer. Gente, há 30 anos atrás, ninguém ouviu falar de Alzheimer. Hoje, 1 em cada 10 nos Estados Unidos, 1 em cada 15 no Brasil já tem. E Alzheimer é uma doença típica do estilo de vida moderno. Então, olha só essa família. Presta bem atenção nessa família. Agora, olha a família atual. Daquele filme do Ed Murphy, essa é a família atual, principalmente a família nos Estados Unidos. E aí, olha, isso é muito importante para vocês entenderem. Olha aqui, 53,8% dos brasileiros estão com excesso de peso e obeso 18,6%, quer dizer, são aqueles obesos mórbidos já. Isso aqui em relação à América Latina, nós somos o segundo país do mundo em obesidade. Perdemos para os Estados Unidos
estamos junto com o México, ameaçando a liderança dos Estados Unidos. Segundo as previsões dos americanos, que a obesidade lá começou a diminuir, em 10 anos o Brasil e o México serão o primeiro e segundo do mundo em obesidade. Imagina o custo disso para a doença, para as empresas, tudo. Então, um dos grandes vilões que vocês adoram, eu fiz questão de botar essa imagem, é o açúcar. O açúcar é o grande vilão hoje das mulheres. A mulher está estressada, come um chocolate. Está triste, come um doce. E isso é o grande vilão. Exatamente. Olha só, gente. Esse açúcar, foi feito um estudo comparando o açúcar com a cocaína. E foi descoberto o seguinte, que a cocaína, o açúcar tem um poder 8 vezes mais viciante do que a cocaína. Então, eu sempre brinco, né, com meus amigos e falo assim, o pó branco da morte não é a cocaína. O pó branco da morte é o açúcar, a farinha branca e o sal. Esses são os 3 vilões das doenças hoje. Então, eu fiz questão de botar essa caveira aqui para lembrar vocês. Estou estressada? Faça qualquer coisa, medite, faça qualquer negócio, mas açúcar não. Isso é um veneno. E aqui, ó, eu fiz questão de mostrar esse ciclo para vocês entenderem, ó. Você come açúcar, você gosta, vicia. Automaticamente esse açúcar vai liberar um hormônio chamado insulina. Esse açúcar sobe, daqui a pouco você tem uma queda abrupta de energia, uma fome desesperadora, e essa fome pede o quê? Mais doce. Porque o corpo precisa de açúcar, porque a insulina foi liberada. Aí você repete o ciclo. Então, para que a gente quebre esse ciclo do açúcar, a gente precisa reduzir principalmente a nossa insulina. Só se baixa a insulina reduzindo açúcar e carboidrato. Então, isso aqui eu trouxe, os homens adoram, mas isso aqui é para a gente entender. O corpo humano, ele é uma máquina perfeita, ele equivale a uma Ferrari. É uma máquina perfeita, moldada em 2,5 milhões de anos de evolução, para que você tivesse um corpo saudável e não tivesse doenças. Inclusive, quando a gente tem debate científico com outros colegas médicos, eu sempre defendo a alimentação paleolítica, low carb. Eu tenho um livro de low carb que eu vou sortear para vocês. E quando eu falo isso, o colega diz assim, mas peraí, hoje a gente vive 70 anos. Eu vou mostrar a expectativa de vida. O homem das cavernas vivia 30. Aí eu vou explicar, então, hoje nós somos mais saudáveis. Mentira. Eu vou explicar a vocês como funciona a estatística. Quero que vocês entendam com essa Ferrari que o nosso corpo é uma máquina, tipo essa Ferrari. Só que a gente tem um grande problema. Como qualquer de nós, se pegar uma Ferrari dessa, nós não temos o manual de instrução. Nós não sabemos dirigir uma Ferrari. Nós não sabemos dirigir o nosso corpo. E o que acontece com quem não sabe dirigir? Bate o carro. Ou transforma a Ferrari nisso aqui. É o que a gente transformou. Então a gente transformou o nosso corpo nisso aqui, porque nós não sabemos como ele funciona. E a ideia é ensinar para vocês isso. E aqui sim, olha que bacana, olha a vantagem que vocês têm. Olha a expectativa de vida do homem, olha a expectativa de vida da mulher. Vocês estão bem na frente. Então, eu sempre brinco com meus pacientes. Quando vão lá no consultório, um casal para emagrecer, eu falo assim, ó, seu marido vai emagrecer muito mais rápido que você. Aí a mulher fica triste, mas eu falo para ela assim, mas ele morre primeiro. Então o homem geralmente vive bem menos do que a mulher. Aumenta o seguro. Exatamente. Então faça um bom seguro de vida, que ele vai ficar magro, mas ele morre mais cedo. E essa... tem que aproveitar a vida bem. Exatamente, mas aproveitar a vida com saúde. E olha só que diferença. Isso aqui é de 2013. São 7 anos de diferença. E aí uma coisa, já aumentou, já está com 80 já. Agora uma coisa interessante. Lembra que eu falei para vocês que a expectativa de vida aumentou? E quando eu falo que o homem das cavernas vivia 30 anos, olha que estatística, como é que a estatística funciona. Como é que é o seu nome? Vânia. Ó, Vânia, você. Ó, vamos fazer uma estatística aqui. Vânia viveu até 90 anos. Rose morreu ao nascer, eu morri com 1 mês. Então somamos 90 com 0, 90.
com mais um mês, 90 e um mês. Dividimos por 3, a estatística diz que a expectativa de vida de nós 3 é 30. É isso que eles falam. Todos os fósseis que se achou do homem das cavernas, das mulheres da época das cavernas, se mostrou que eles viviam até 80, 90 anos saudáveis. Os ossos eram perfeitos, os dentes, não existia homem das cavernas banguelo, porque não tinha açúcar. Todo mundo tinha dente, os ossos não tinham osteoporose, então eles viviam muito mais. Então, essa história que a gente vive hoje mais é mentira, porque eles viviam mais. Quem passasse dos 5 anos chegava até os 90 ativo. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês que nós temos 2 escolhas a fazer em relação a isso. Qual escolha que nós vamos escolher para a nossa vida? Então, olha só, essa expectativa de vida no Brasil, sabendo que as mulheres estão vivendo bem mais do que os homens, que é uma grande vantagem. Então, um conselho que eu vou dar para vocês: faça o seguro dos maridos, porque eles morrem antes. Então, gente, aqui, ó, eu queria deixar essa imagem para vocês. Olha que coisa interessante. Tá vendo esse hormônio aqui, ó? Esse chama-se melatonina. Esse é o hormônio do sono. Hoje, um dos grandes problemas é que as pessoas não conseguem dormir. Por quê? Após os 30 anos, no início dos 40, você começa a ter uma queda da melatonina. Então, você não consegue dormir. Pode tirar uma foto disso, doutor? Por favor, fica à vontade. Por isso que as pessoas, com quanto mais idade tem, dormem menos. Então, a minha orientação, sempre que vocês forem no médico ou estiverem viajando para fora do Brasil, compre a melatonina, que é um suplemento natural que ajuda a dormir melhor. Aqui nós temos, ó, a queda dos principais hormônios, testosterona, DHEA e pregnolona, que são os hormônios ligados à parte sexual. Esses hormônios começam a queda maior dos 40 anos em diante. E aqui a progesterona, ela cai também nessa faixa dos 50 anos junto com o estrogênio. E aí você tem a questão da menopausa. E agora vocês notaram uma linha, a única linha que cresceu ali? O único gráfico que cresceu em vermelho, olha ali. São o gráfico das limitações. Então hoje, quanto mais rápido os hormônios caem, maior são as limitações. Então muita gente vai me perguntar aqui: poxa, doutor, vale a pena fazer reposição hormonal? Vale, desde que esteja bem acompanhado. Pode dar câncer? Depende, se não for bem feito. O principal hormônio hoje responsável pelo aparecimento de câncer, mal usado, é o GH, que é o hormônio do crescimento. O GH é seguro? É seguro, desde que se saiba como usar. É a mesma coisa que aquela Ferrari que eu mostrei para vocês. Se você não sabe usar, você vai bater o carro. Então, tudo na vida tem que ter conhecimento. Então, eu quero que vocês entendam esse gráfico da queda hormonal e o que isso leva para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês. Nós temos algumas opções. Como é que nós podemos envelhecer? Nós podemos envelhecer assim. Essa é uma mulher de 65 anos. Podemos envelhecer assim. Olha só, olha a escolha que vocês vão fazer hoje. Presta atenção nisso. A escolha vocês fazem hoje. Olha aqui. Essa é uma mulher de 55 anos. Gatinha também. Agora, vocês podem envelhecer assim. Ou podem envelhecer assim. Essa escolha você faz pelas atitudes de hoje. Então, quando eu devo mudar para envelhecer bem? Hoje. Mude seus hábitos hoje. Aí você vai envelhecer bem. Ah, doutor, eu posso fazer tudo certo e ter um problema e ficar assim? Pode. Você pode não fumar e ter um câncer de pulmão? Pode. Só que a chance de você ter um câncer de pulmão é 1 em 100. Agora, de uma pessoa que fuma 4 maços por dia, é 90 em 100. Então, a sua chance, se você fizer tudo certinho, dificilmente você chega assim. E agora, o que fazer? Quais são os princípios que eu defendo que é importante que vocês façam? Primeiro princípio, meninas, são 5 princípios da vida saudável que vocês devem trabalhar nisso. Olha só, primeiro princípio: comer bem, comer alimentos saudáveis, orgânicos. Regra de ouro:
produzir seu próprio alimento. Se você conseguir produzir, não sei se alguns de vocês viram minha matéria na Record, eu tive um domingo espetacular que eu tenho uma horta de 250 metros, que eu produzo grande parte dos alimentos da minha casa. Então, você não consigo produzir, vou comprar orgânico. Doutor, mas o orgânico é mais caro. Caro é um hospital. Caro é um quarto de enfermaria. Uma diária numa UTI, um hospital pequenininho. Olha, custa em média entre 8 a 10 mil reais. Sabe qual é o tamanho de uma UTI? 2x2, é um box. Sabe quanto custa a suíte presidencial do Copacabana Palace? Tem 240 metros quadrados, uma piscina preta de frente para o mar. Custa 6 mil reais. Então, é caro, é ficar doente. Doença é caro, saúde é barato. Então você investe um pouquinho mais e tem qualidade de vida. Então, primeiro item, comer bem para chegar aos 70, 80, 90 anos saudáveis. Comer alimentos que são produzidos, cultivados, não alimentos fabricados. Fabricou, veio de uma fábrica, não presta. Foi cultivado, esse é saudável. Então, primeiro passo, comer direito. Comer em companhia, alimento bom, saudável, isso que é o mais importante. Segunda regra, gente, reduzir o nível de estresse. Doutor, puxa vida, como é que eu vou reduzir o nível de estresse? Você pode meditar, você pode relaxar, respirar melhor, mas precisa ouvir uma música. Por que você tem o hormônio do estresse, que é o principal, o cortisol? Porque antes a gente tinha que fugir de um tigre, a gente tinha que sair, atacar algum bicho ou correr de outro. Então, para isso, era liberado o hormônio do estresse. Só que hoje a gente tem a liberação 24 horas, porque a gente vive numa rotina de estresse. Por isso as pessoas estão tão doentes. Como se a gente estivesse correndo o tempo todo de um tigre. Então, meu conselho, reduzir o nível de estresse. Isso que a gente vê em transporte, nas empresas, pessoas tudo assim. Isso reduz a qualidade de vida e a saúde. Terceiro conselho de ouro. Não com o nosso amigo ali que está no 867, dormir bem. Procurar dormir. Ter pelo menos 6 horas de sono, no mínimo, para ter qualidade de vida. Então isso é muito importante. Não ficar como esse aqui, que não dorme. Olha o olho dele até as 3 da manhã. Essa queixa de insônia é uma das maiores queixas que nós temos no consultório. Então, gente, primeira regra, comer bem. Segunda regra, reduzir o nível de estresse. Terceira, dormir. Para isso ajuda a melatonina. Quem tem insônia, comece a usar, que vale muito a pena. Quarta, praticar uma atividade física. Doutor, eu detesto academia, acho horrível. Qual a melhor atividade? Qual a atividade que você recomenda? Atividade que você gosta. Eu gosto de andar, ótimo. Eu gosto de dançar, ótimo. Eu gosto de lutar boxe, ótimo. Não adianta você fazer uma coisa que você não gosta. Porque essa semana no consultório aqui de Mogi recebi uma paciente com um filho de 10 anos. Doutor, eu quero que ele faça basquete porque basquete emagrece. Eu falei, você gosta de basquete? Detesto, então não faz. Não vai emagrecer, porque ele vai uma aula de basquete e não volta mais nenhum. Então, faça a atividade que você gosta e que sinta prazer nessa atividade. E outra coisa, meninos, esquece essa coisa. Eu vou fazer essa atividade porque eu vou emagrecer. Esquece. Emagrecer é mais metabolismo e controle da alimentação. Esquece a atividade física. Se a atividade física responde por apenas 20% da perda de peso. Senão aqui na Runner, aqui na esquina, só tinha gente magra. Eu treino lá, isso não é verdade. Então, a atividade física é importante sim, mas não é a regra de ouro do emagrecimento. A regra de ouro do emagrecimento é controlar o metabolismo e entender como o corpo funciona. Transformar o nosso corpo numa Ferrari e não num carro velho daquele. Então, praticar sempre exercício em família, esse convívio social é muito bom. E o quinto e último conselho, o melhor de todos, buscar a felicidade. Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são infelizes. Então vamos buscar a felicidade. E agora eu vou falar a parte que vocês mais vão gostar aqui. Essa é a situação de hoje. Hoje nós temos uma situação diferente. Durante 2,5 milhões de anos de evolução, nós tínhamos, do lado da balança, desnutrição,
Do outro lado da balança, obesidade. E aí, só que a balança pesava para onde? Para a desnutrição. Se passou muita fome durante a evolução do homem, então desnutrido era muito maior. E o obeso, de 40 anos para cá, a balança assim inverteu. Hoje nós temos a questão da obesidade maior do que a desnutrição. Só que de 15 anos para cá surgiu uma terceira linha, o pior: o obeso desnutrido. Aí você vai falar assim, mas como assim? A gente pensa que o desnutrido é a pessoa que tem 30 quilos e morre de fome na África, não é? Você não acha que é isso? Aquele que está lá, que a gente vê lá na África morrendo de fome, esse é o desnutrido. Errado. O desnutrido moderno é a pessoa que come errado e tem déficit nutricional. E aí vou explicar o que acontece quando você tem déficit nutricional. Você pode ser desnutrida com 30 quilos, morrendo de fome na África, ou com 200 quilos. Então não tem nada a ver com o peso. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeira coisa que acontece quando você tem um déficit nutricional, está desnutrida. Primeira coisa, você cai a sua libido, porque grande parte dos nutrientes entram na formação do hormônio. Então, quais são os sintomas principais? Libido vai embora. Primeiro sintoma. Não é só hormonal. Às vezes você vai no consultório, a gente dosa os hormônios, está perfeito. Aí você vai ver, a pessoa está deficiente de um monte de nutrientes. E às vezes forma um hormônio de péssima qualidade. Então, primeira coisa que acontece, baixa a libido. E aí essa cena aqui nunca acontece, da pimenta. Segunda coisa, cai a imunidade. Você começa, uma gripe passou lá na esquina, você já pega. Isso é geralmente por déficit nutricional. E outra coisa, a indústria vai enganar você, vai falar assim, você está sentindo mal? Vá lá, compra a vitamina de A a Z. Isso não funciona. Segredo para vocês: se você tomar uma vitamina que você não precisa, você vai ganhar peso. Por isso, pessoal, tomei a vitamina e engordei. É verdade, porque você tem que repor só o que o seu corpo precisa. Então, segunda coisa, a imunidade vai embora. Terceira coisa que é muito comum: infecções ginecológicas, fungo, candidíase, dor, para ter relação. Isso está muito relacionado também a déficit de nutrientes. Por estar desnutrida, você começa a ter infecções oportunistas, principalmente candidíase. Isso aqui é muito comum. A unha começa a quebrar. Essa queixa eu tenho demais no consultório. Doutor, minha unha está quebrando. O que eu faço? Vou usar lá um produto. Não adianta, tem que ver qual nutriente que está faltando, tá, meninos? E aí, corrigindo isso, a unha volta a crescer. Isso aqui é muito comum. Quem não tem isso? Queda de cabelo. Nossa, doutor, meu cabelo está caindo, eu estou perdendo meus cabelos. Geralmente é por déficit nutricional, principalmente de biotina. Mas você tem que saber a dosagem correta de você usar. Se você usar a dose errada, não funciona. O que geralmente esses remédios que eles vendem no mercado dão um cheiro. E aí não funciona, acaba não funcionando. O remédio é ruim? Não. O ruim é a dosagem que você usou. Então, essa queixa, fadiga. Nossa, eu estou cansada daquela canseira. A gente chama do demônio do meio-dia, estou trabalhando, estou com aquela canseira. Isso geralmente é déficit nutricional. E aí você vai me perguntar, como ter essa solução? Isso aqui, gente, é uma caneta que ela encosta no... Você vai lá, ela encosta no seu dedo. Também, ela dá todos os nutrientes sem cortar você. Eu já vi. Sem fazer um corte. É maravilhoso. Aí ela vai, manda no seu celular um laudo. E aí olha o que ele mostra. Olha que legal. Aqui, ó. Aí mostra biotina, como está, vitamina C, magnésio, B1, zinco, os principais nutrientes. Ele mostra como estão os nutrientes e ele diz exatamente como fazer uma fórmula do que você precisa. Porque o que ela precisa é um, o que você precisa é outro, o que ela precisa é outro. Então, a gente tem um para cada um específico. Isso aí, sem furar você. Isso você faz, leva 5 minutos, vem no seu celular, você vai com essa prescrição e faz as suas vitaminas. O resultado é 100%. 100%. Isso é maravilhoso. Olha que bacana. E aí a gente fala, você tem duas maneiras de repor. Através da alimentação e através da suplementação de nutrientes.
E a gente prepara, na maioria das vezes, uma fórmula específica para o que está faltando. Então isso é fantástico. E você corrigindo isso, toda a parte hormonal, porque o ganho de peso se dá ou por alguma alteração hormonal, metabólica ou nutricional. Então a primeira coisa que você tem que corrigir é essa alteração hormonal e a alteração metabólica. Corrigindo as duas, nutricional, você vai perder peso. E aí acontece isso aqui, ó. O desafio de mudar. A gente hoje, né, eu já tenho 25 anos de formado, eu tenho 5 clínicas, eu já atendi mais de 20 mil mulheres. Então, a gente estava brincando um dia desse com um amigo meu que é matemático, ele falou que a gente já conseguiu de perda de peso mais de 200 toneladas, que é quase 20 baleias, né, que a gente brincando. Ou pelo menos 10 dinossauros. Então, é muita coisa. E a mudança é possível. Mas, como eu disse para vocês, se vocês não entenderem a máquina perfeita, como funciona, não vai dar certo. Esquece aquele ditado que a indústria fala: coma menos e faça mais exercício. Isso não dá certo.